Olá, mamães! Vamos conversar agora sobre os enjoos durante a fase da gestação. É uma coisa muito chata e nenhuma mamãe gosta de se sentir desse jeito durante essa fase mais alegre da vida. Então, quais são as dicas que eu posso dar para vocês? Primeira coisa, precisa saber a origem desse enjoo. Então, como vocês sabem, a fase da gestação é uma fase de grandes mudanças no corpo da mulher. É uma fase em que há uma explosão de hormônios, seja da progesterona, do estrogênio, e isso pode fazer com que a digestão fique mais lenta e a mulher que é mais sensível, ela pode se sentir enjoada, pode ter azia, ela pode ter sensibilidade ao cheiro dos alimentos. O enjoo na mulher, ela pode ter uma causa multifatorial. Ela pode vir desde uma explosão de hormônios que a mulher está tendo, o aumento do estrogênio e da progesterona, que são dois hormônios muito importantes e fundamentais durante a gestação, pode fazer com que a mulher fique mais sensível ao cheiro, ao sabor dos alimentos, e ela pode se sentir sempre um pouco mais mareada, indisposta, mais cansada. Antes de você condenar o alimento, veja também a parte dos seus hábitos alimentares. Veja se você está comendo em todas as refeições. Muitas vezes, as mulheres, como elas estão com mais vontade de dormir, elas estão mais assim cansadas, ela não tem mais tanta energia como antes de estar grávida, ela acaba pulando refeições. No que pula a refeição, ela pode ter hipoglicemia, falta energia no organismo, e a falta de energia pode também trazer o quadro do enjoo. Então, cuidado, saiba diferenciar, nada de pular as refeições, coma pelo menos no intervalo de 2 a 3 horas entre cada refeição. Outra dica importante também é que vocês não comam alimentos que dificultem a digestão. Como eu expliquei, na fase da gestação, a digestão da mamãe é mais lenta e se escolher alimentos que vão demorar mais a serem digeridos, pode vir um enjoo, azia, o refluxo, a indisposição da mãe. Então, cuidado com os alimentos que são ricos em gorduras, frituras, salgadinho de pacote, bolos muito recheados, aquelas tortas cheias de catupiry. Tome cuidado, todos eles são alimentos que podem interferir na digestão e com isso vai trazer um pouco de enjoo ou azia para a mamãe. Tome cuidado também com os alimentos que são muito doces, que são muito ricos no açúcar. O açúcar também tem uma digestão piorada e pode trazer um mal-estar para a mamãe. E que tudo que a mamãe menos quer nesse momento é ficar mais enjoada ainda. Outra orientação importante também é o momento que você toma seu polivitamínico, ou seja, seu suplemento de vitaminas e minerais. Prefira sempre após o almoço. A digestão desse suplemento vai ser melhor do que se tomar em jejum, ou logo cedo, ou no final do dia. Cuidado também com a hora de comer, nada de comer e querer deitar em seguida. Se você deitar em seguida, é tudo uma questão de gravidade. Comeu, a comida tem que descer. Se você deitar, a comida não vai descer, vai parar tudo no seu estômago, no seu esôfago e você fica com aquela sensação de peso ou uma sensação que a comida fica voltando, fica enjoada, fica mareada. Se comeu, ok, almoçou, jantou, espera pelo menos 1 hora antes de se deitar. Se possível, dê uma pequena caminhada dentro de casa mesmo, ou fique sentada, mas nada de comer e deitar em seguida. Isso sim faz muito mal. Na hora de almoçar e de jantar, nada de misturar líquidos, nada de acrescentar aquele copo de suco, aquele copo de chá. Ah, mas é sem açúcar. O importante é que você tenha uma boa digestão e para isso, nada de misturar líquido com a comida. Se tem sede, espere pelo menos 15 minutos depois que comeu ou até 30 minutos para tomar o líquido. Agora, só uma observação: se você chegou com sede na hora da janta, é que você não se hidratou direito ao longo de um dia. Então, precisa sim garantir a boa hidratação ao longo do dia. Falando na hidratação, com certeza existem aquelas mães que rejeitam a água na hora do enjoo. Eu confesso a vocês que eu também fui uma daquelas mães que rejeitei a água durante toda a gestação. E o artifício que eu usava era tentar mudar um pouco o sabor dessa água e também a temperatura da água. É importante nessa fase de enjoo optar sempre pelas bebidas mais geladas e que não sejam acrescentadas de açúcar. Por exemplo, sucos coados podem ser um grande aliado. Por que eu falo coado? Vão me perguntar das fibras. As fibras são importantes? São. Só que nesse momento em que a mamãe está enjoada, ela não está muito bem, eu preciso de alimentos que sejam muito mais facilmente digeridos. E por isso que as fibras, na hora da hidratação, para mim não é o mais importante. O mais importante está sendo a hidratação. As fibras, elas podem estar presentes nas outras refeições, seja no café da manhã com pão integral, seja na hora do almoço, do jantar com os vegetais. O que importa é, tem que hidratar, então não consegue a água,
opte por chá gelados, pode colocar pequenas rodelas de gengibre, não necessariamente você tem que mastigar esse gengibre, ou se você preferir, mastigue, mas sempre pequenas quantidades. Ao mesmo tempo que o gengibre é digestivo, o excesso dele pode prejudicar o seu estômago também. Então, muito cuidado, muita atenção. O limão também pode ajudar, porque é um alimento ácido e como o estômago ele precisa melhorar essa acidez, quando você toma um suco com limão, ele vai ajudar a aliviar esse estômago de enjoos. Reforçando, nada de misturar a água e a comida. Agora, aquela mamãe que acordou já mareada, não está muito bem, vale a dica. Na cama mesmo, deixa lá do lado da sua cama biscoito polvilho salgado, bolacha salgada, sem recheio e nada de ser integral também. Eu quero alimentos de fácil digestão. Vale também a torrada de pão, mas eu preciso de pequena quantidade. Antes de sair da cama, o que vale é comer algum alimento para colocar energia. Então espere pelo menos 10 minutos, nada de ter pressa e sair correndo da cama. Isso porque você pode ter uma hipoglicemia se você não se alimentou direito. Um detalhe importante também é a mamãe falar assim, mas acordei com sede. Pode tomar água? Se você não tem enjoo da água, pode sim. Um líquido gelado também ajuda. Seria água de coco, seria algum isotônico ou chá gelados. A hidratação também ajuda a mamãe a acordar melhor, mais disposta. E depois vai para o café da manhã. Se você acordou com muita indisposição, muito mal-estar, lembre-se, alimentos de fácil digestão na hora do café da manhã, o que pode ser sempre na categoria dos pães torrados e que não sejam integrais. Por exemplo, lascas de pão sírio torrado, ou pãozinho torrado em rodelas e pequena quantidade. O que você pode colocar nesse pão é um pouquinho de manteiga, ou se não, um pouquinho de coalhada seca, ou se não colocar nada assim para dar um gostinho nesse pão. Às vezes só o alimento seco já é agradável. Ou pode comer um pouquinho de polvilho salgado, ou um biscoitinho salgado, um água e sal, por exemplo. O que não pode é fazer jejum porque não está conseguindo comer e porque está enjoada. Quanto mais jejum você fizer, mais enjoo você vai sentir. Então lembre-se, no momento do enjoo é importante até comer na média de 2 em 2 horas, pequena quantidade. Se você na hora do almoço estava acostumado a comer um belo de um prato de macarronada, agora aquele prato grande vai se tornar um prato menor. Pequena quantidade para não dar muito trabalho para o seu estômago fazer a digestão. Outro alimento também que pode prejudicar também a fase do enjoo são os alimentos que são ricos na proteína vegetal, que seria o grão de bico, o feijão, a ervilha, a soja. Então, muito cuidado com esses alimentos, tanto em hora de almoço e principalmente na hora do jantar. Evite na hora do jantar, que são alimentos que são mais difíceis de serem digeridos à noite e com isso você pode acordar com azia, com uma indisposição e também com enjoo. Lembre-se, tudo aquilo que você puder facilitar no momento de uma digestão, todos os alimentos que são de fácil digestão vai ajudar a diminuir, a amenizar ou simplesmente terminar com o enjoo. E lembre-se, os enjoos de repente podem terminar todos eles na 12ª semana de gestação.